esperar aqui sair o... Pronto, já falou aqui que está gravando aqui. Beleza, pessoal. Então, boa noite. Deixa eu já compartilhar aqui, ó, a questão que o Adail... Você está vendo aí, Adail, a página aí? Estou, professor, estou vendo. Isso. Então, o seu é essa daqui, né, Goiânia. Então, é 9 UCs, ó, aqui. É igual eu estava comentando com você aqui, ó. É 18/3, né? Algumas aqui, por exemplo, ó. Essa daqui, ó. Já vai ser agora, ó, né? Vai ser amanhã, né? Ó. E até eu olhei lá no cronograma, tava falando que o horário é à noite, né? Mas na verdade o horário do presencial vocês fazem à tarde, não é? Pela manhã, gente. Aí pela Tudo bem. manhã, é porque eu coloquei do jeito que estava lá no cronograma, entendeu? Aí por Aí isso quer que dizer que já vai ter saiu. aula amanhã? Não, isso aqui para Petrolina. Essa aqui é da Assim. turma de 031. É a Petrolina, tem amanhã. A 26 já teve, né? Foi por isso que já tem essa aula aqui, ó. Porque eu aproveitei que eu já ministrei essa aula só para essa turma. E aí Professor, eu pedi para disponibilizar para todos, tá bom? professor. Sim, pois não. Não, eu sou de Petrolina, professor. Não tem aula amanhã, não. Só dia 4. Ah, é? Então mudou? Isso. Aham. Petrolina? Tá ok. Mas assim, as webs aqui vão continuar, viu? Nesse cronograma aqui. Eu só vou fazer o ajuste aqui. Tenho em mente que é porque eu usei o plano de curso, né? O oficial, ele conta, por exemplo, que a gente tem acesso tanto às notas do presencial quanto às notas do EAD, né? E aí, no caso de vocês aí, a gente não tem acesso de EAD, a do presencial, né? A do presencial, eles fornecem ela para vocês, entendeu? Então, fica tranquilo aqui que eu vou fazer esse ajuste aqui. E eu vou ver essa questão aí, ó, porque o colega falou aí, é a 030, né, que é a sua, né, Daí. É a 030, professor. Aí Ô, professor, eu olhando aqui, né, olhando aqui, ó, ó, não atualmente, ó. Aí quando aparece assim, não atualmente, quer dizer que você nem foi inserido na sala aí. ô, professor, tem uma previsão de quando vai liberar lá? Mas eu vou fazer requisição, assim que eu finalizar aqui, eu vou fazer requisição, porque eu achei que já estava liberado para vocês, entendeu? Entendi. Então, pronto, porque se der, aí amanhã eu tô folgando, eu já vou assistir às aulas, amanhã e domingo, viu? Tá ok. Dessa força aí que eu vou voltar aqui pro Mas trabalho. nem essa aqui você não está tendo acesso, não? Essa Não, aqui que tá. não, ao C Ah, não tá lá, não. o C em si, né? Ah, entendi. Ela não está carregada aqui no front-end, né? Entendi. Só tá as Não UCs que a gente aparece. já fez, né? Ah, Mas essa entendi. D aí não tá, não, viu? Eu vou ver aqui, porque nem as que eu fiz quarta-feira ainda não estão carregadas nas salas aí. É quarta, quinta e essa última aqui. Mas vocês ficam tranquilo que esse tempo aqui, ó, ele vai dar um tempo a mais para vocês, tá bom? Pronto, aí Quem a não, minha não é quem a não faz aula que não sentido. tá, viu? A minha é o C mesmo que não tá. Então, é o C. Não, eu entendi. Tá certo. Entendi. Eu vou pedir aqui, são 11. Eu até já deixei pré-aberto aqui, né, para olhar aqui. Pronto, então eu vou sair aqui que eu vou voltar, viu? Boa aula aí para vocês. Tá ok. Boa Eu noite. vou. Agora, pessoal, os que estão ficando aí, o colega só entrou para dizer que eu não ia poder e tirar algumas dúvidas aí. Ô, Iago, você quer fazer alguma Professor, pergunta aí? Sim. boa noite. Boa noite, Everton. Eu queria tirar uma dúvida só sobre a explicação de ontem. Uhum. Não, Da eu vou carregar aqui os arquivos, é porque eu estou com outros abertos aqui da UC. É a mesma UC,
Isso. Quanto o local aqui, vocês já entenderam, né? Onde que pega aqui. Eu não preciso mais falar, não, né? Quanto o local aqui tá ok, né? Esse aqui é o da atividade 1, atividade 2. Aí eu vou baixar elas novamente. Eu vou até aqui apagar. É só uma dúvida da atividade 1 aí, professor. Ah, Rapidinho. sim. Não, pode deixar. Eu vou carregar aqui. É porque eu tô com 1 quilo de coisa aberta aqui. Deixa eu aliviar aqui o. Eu estava mostrando para o pessoal aqui uns projetos, a questão aí de certificação, né, na parte aí de segurança do trabalho aí, algumas. Aí ficou muitos arquivos abertos aqui. Bom, fechei aqui tudo. Agora deixa eu apagar. Apagar aqui, senão a gente se confunde aqui. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui toda a tela, que aí fica mais fácil. Eu já até deixei um material aqui que é de um livro de acionamentos elétricos, que aí a gente, como se diz, a gente vê a teoria melhor aqui. Estão vendo a tela por completo aí? Sim. Ah, não, beleza. Né? Porque agora há pouco tava tudo. O pessoal falou que tava tudo preto. Então, beleza, pessoal. Peguei aqui, abri uma das turmas aí de vocês aí, né? Eu peguei essa daqui como exemplo, né? De Goiânia aqui. Né, mas ela vale para todos que estão as 11 turmas aí, tá bom? Então, ó, na aba aqui, situação de aprendizagem, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, né? Eu vou baixar aqui a folha da atividade 1. Já abri-la aqui. A folha da atividade 2, abri-la aqui também. Vou deixar tudo em. E da atividade 3, que estamos vendo hoje aqui. Que vamos comentar sobre ela aqui. Deixa eu só tirar a formatação aqui, que aí fica melhor para a gente. Ok. Então, você falou que sua dúvida é na 1. Qual é a dúvida aí na 1? Não, tem a primeira questão lá já feita. Isso, a primeira e a letra H aqui. Sim. Pronto. É sobre essa primeira aí. Tipo, aqui no final da segunda fórmula deu 14,80. E embaixo deu 18,74 em dinheiro. Como é que chegou nesse valor aqui de 18? Não, isso aqui é um erro mesmo, que é porque eu esqueci de comentar com vocês aqui. Na verdade, aqui, Então, ó, no caso, deixa eu abrir a memória da calculadora aqui. o valor É seria o porque ele, 14,80, né? não, isso daqui é o faturamento desse outro aqui, ó. Lembra que a gente fez o cálculo ontem? Isso. Esse valor deu Aqui, no ó. 1 a Tá 2. vendo esse daqui, ó? É porque o pessoal, aí na hora que elaborou aqui, aí eles deixaram esse dado aqui, ó. Esse Não, dado aqui é o do faturamento do B aqui, ó, da isso. segunda hora. Isso. Minha dúvida só era essa. Não, porque isso ficou esquisito mesmo, né? Foi. Eu tinha visto isso aqui, eu até perguntei pro pessoal aqui do desenvolvimento, né? Que aí a gente já, como se diz, já recebe esse material aqui, né? E aí, por enquanto, eu ainda não tinha ministrado aula nessa parte aqui. Beleza, Tranquilo, valeu. era só essa dúvida, né? Então, Isso, eu queria saber recapitula. de onde surgiu esse.
Não, Eu fazendo aqui, pareceu eu meio fazendo. aleatório, né? Assim, eu falei, uai, mas Esse valor se o aí trem deu tá na falando que é 14, por que que agora tá falando que é é, eu não 18,74, né? sei se tinha alguma fórmula aí. Eu vou até apagar ele aqui nesse. Valeu, é, posto. eu vou até pedir no arquivo original que tá lá no Drive, né? Que é carregado aí para a plataforma, para dar essa modificada aqui. Então, beleza, né? Recapitulando de ontem, né? A primeira tarefa é vocês fazerem na mão, né? Só para internalizar. Eu lembro que quando eu fazia os projetos, aí lá no escritório, aí, por exemplo, fazer esses desenhos aqui, a gente pegava do livro, né? A gente tirava foto na época, né? Porque não tinha nem os PDFs, hoje em dia, né? Com aquelas lojas lá da Google Play, né? Que a gente compra, tem alguns livros aí de máquinas elétricas, por exemplo, que a gente compra ou direto da plataforma, ou eles também oferecem até mais caro, né? Mas em PDF, que aí hoje em dia com a onda, né? Cresceu, né? De aulas por EAD, né? Digital aí. Então eu lembro que a gente tirava foto com o celular lá do escritório, né? E aí o JPEG a gente capturava e colava aqui no AutoCAD, porque aí na parte lá eu fazia projeto predial, projeto industrial, de tudo. Tudo que aparecia lá, quando eu estagiava, a gente tinha que fazer, né? E aí a gente tinha que pegar os padrões de linha de transmissão, porque tinha alguns tipos de linha aqui, ó. Detalhes também que a gente colocava em projetos aqui, ó. Detalhes de isolador de suspensão, essas coisas aí. Mas, como se diz, a gente vai ver isso lá em projetos de rede de distribuição, né? Eu deixei só esse exemplo aqui, né? Que aí o que que a gente fazia aqui? Basicamente, hoje a gente faz a mesma coisa. A gente pega, captura, joga aqui no AutoCAD, ó, e vai desenhando por cima. Aí tem um programa, esse daqui, ó. Eu até instalei a licença dele aqui, ó. Tem esse programa que ele já pega o arquivo, é só se a gente tira uma foto, né? A gente converte ele em PDF. Aí esse PDF a gente carrega para esse programa e ele gera um arquivo DXF, que é uma das extensões do AutoCAD. Aí do DXF a gente salva ele em DWG. Aí ele vira esse arquivo aqui, ó. Aí vira um desse aqui, por exemplo, aqui, ó. E aí a gente precisava, né, na hora que fazia os projetos lá de transmissão, tem a parte lá de montagem eletromecânica, né? E aí nessa montagem eletromecânica a gente tem que mostrar os perfis, né, metálicos aqui, que é tudo tipo cantoneira, né? São chapas assim em formato de L. E aí a gente o pessoal tem que ver como que é esse perfil para poder fazer a montagem lá em campo, lá com o guindalto. Hoje em dia tá até mais fácil, né? Onde a gente tinha que desenhar por cima, hoje em dia nem precisa mais desenhar por cima, utiliza um programa aí, e aí esses programas eles são relativamente baratos, assim, eles são vendidos em dólar, mas aí você tem cerca de 17, tem uma versão lá que é 17 licenças, dá para você utilizar em bastante computador. Aí. Então, né, a primeira fase, né, a gente viu antes, né, você faz o cálculo na mão, depois a segunda atividade aí, recapitulando, faz o mesmo cálculo na mão, só que automatizando, né? Eu espero que vocês sejam melhores em Excel do que eu aqui, que eu apanhei para fazer o gabarito, que é para poder fazer a correção quando vocês enviarem. E agora nós temos a terceira e última atividade aqui, ó, que foi essa que a gente acabou de baixar aqui, ó. Essa daqui. Então, a gente vai fazer um recordar é viver aí da parte aí de potências. E eu achei interessante aqui, ó, eu já até deixei na agulha aqui esse livro de acionamentos elétricos.
E a gente até comentou, né, lá é impossível em projetos, principalmente projetos industriais, a gente não falar de potência, né? Assim, e eu ficava meio perdido porque o segundo grau que eu fiz é o chamado segundo grau colegial, e o pessoal, a maioria lá, tinha o segundo grau técnico, né? E tinha algumas teorias, né? Alguns teoremas lá, teorema de Thevenin, teorema de Norton, das teoremas lá da máxima transferência de potência, que eu não sabia se era de comer ou passar no cabelo, né? Eu não lembrava de nada. E aí, foi aí que o pessoal lá, alguns professores com paciência, outros nem tanto, né? Foi explicando pra gente. E eu lembro que tinha um professor que trabalhava na época ainda era CELG, e aí ele fez essa observação aqui que eu achei simplesmente genial. Por exemplo, quando a gente fala de potência, né, todas as formas elas derivaram lá da mecânica, né? E aí da mecânica você tem o quê? Os equivalentes para elétrica, o equivalente aí na parte aí de potência térmica, né? E por aí vai. Então, hidráulica, né? Tem a pneumática. Você tem equivalente para cada área aí. Em se falando, né, da fórmula germinal aqui, ó, relembrando lá de que a gente comentou lá em projetos, a potência, a unidade medida é em watts, e lá, quando vocês fazem o curso lá do segundo grau, né? É a primeira vez que vocês têm acesso aos conhecimentos de física na parte aqui da mecânica, né? É o que é trabalho, na maioria dos livros é esse texto estilizado, né? É o trabalho em um determinado tempo, é um intervalo de tempo, né? Esse aqui, aí o trabalho ou ele é em joules, ou você faz a conversão para calorias, né? O tempo, geralmente lá na física, o pessoal coloca em segundos, mas, por exemplo, na elétrica, o pessoal tem aquela fórmula lá da energia, né? Energia em quilowatt-horas vai ser igual a potência, aí para equalizar aqui, né? Potência em quilowatt multiplicado pelo tempo. Aí, nesse caso, embora na física o tempo seja o sistema internacional de unidade de medida, ele é em segundos, né? Já na elétrica aqui, para poder fazer o faturamento aí, a gente pega o tempo por hora, né? A cada hora. Beleza. Então, recordando aqui, então esse aqui é o mecânico, né, equivalente mecânico. E aqui é a primeira vez lá em eletricidade, né, no terceiro ano, vocês aprendem o conceito, o equivalente em potência, né, o equivalente elétrico aqui. Beleza. E no segundo grau, né, geralmente, pelo menos no segundo grau colegial, né, que foi o que eu fiz, o pessoal só vê esse equivalente elétrico em circuitos de tensão e corrente contínua, chamada, né, a DDP, né, o CC, né, em contínua. Basicamente, no ensino, no técnico e tem o segundo grau técnico também, né? Porque antigamente era escola técnica, né? Tem algumas localidades aí do Brasil que ainda existe o chamado Cefet, né? É o Centro Federal de Ensino Técnico, né? E esse Cefet, na maioria aqui, ele tornou o chamado Instituto Federal. Aí a gente tem os Institutos Federal, Instituto Federal Goiano, né? Aqui IFG, IFTO e por aí vai, né? IFP, né, de Pernambuco, por aí vai. Então,
O equivalente elétrico para circuitos, por isso que eu peguei esse material aqui, ó, para circuitos de tensão e corrente alternada, você tem uma variável a mais, que é o chamado cosseno de φ, traduzindo para o português, ele é o que? O FP, né? O fator de potência. Então, esse dado aqui, o fator de potência, ele só faz sentido em corrente e tensão alternada. Por existir essa variável a mais aqui, né, em função lá dos barramentos. Lembra quando a gente estava lá em projetos elétricos industriais, né? Eu fiz até um desenho parecido com esse aqui, a geração de energia, né? Aqui, aqui seria a transmissão, a distribuição, aqui que seria em um exercício simples aí de eletricidade, né? Seria o quê? O consumidor. Aí, quando a gente fala de um sistema elétrico de potência em tensão, né, e corrente alternada, nós falamos não de resistência propriamente dito, nós falamos de impedância. E a impedância, ela tem, e aí ela pega uma parte da matemática aí complexa, né, e nos dois sentidos, né, ao trocadilho que eu fiz aí. Nós temos a parte real, né, que é a resistência em si, são os equipamentos resistivos, né? Basicamente, os equipamentos de chuveiro, aquecedor elétrico, e, né? Tudo que no que tange ao aquecimento é a parte resistiva. E temos também a parte imaginária aqui, que aí é uma outra teoria aí, que a gente fala das reatâncias indutivas, reatâncias capacitivas, que é aquele xão lá. E aí que a cabeça do aluno ela entra em parafuso, né? Que ela buga aqui. Beleza. E existe esse outro valor aqui, quando eu coloco só tensão, corrente e fator de potência, eu estou falando em um circuito de uma única fase, ou seja, monofásico. Agora, quando eu aplico duas ou mais fases, ou seja, por padrão bifásico ou trifásico, né? Eu já utilizo, né, lá das leis, lei dos cossenos, né, quando a gente faz a prova matemática aqui, utiliza a raiz quadrada de 3, né, que aproximaram aqui nessa bibliografia aqui, né, é o 1,73 aqui, né, aproximadamente aqui. Isso aqui é a representação da famosa raiz quadrada de 3, né. Aí você tem a DDP, né, você tem a corrente elétrica e o fator de potência. Então, a raiz quadrada de 3, o cosseno de φ, o fator de potência, ele só faz sentido no universo de circuitos, né, do sistema elétrico de potência que lida com tensão e corrente alternada. Quando eu lido com corrente contínua aqui, só essas duas variáveis faz sentido, né? E aí lembra que eu falei que aqui no meio aqui você tem a geração de energia. No meio aqui eu tenho lá da teoria dos dipolos, eu tenho a subestação, né, as subestações de energia, né, o trafo. E basicamente você tem na geração, vai ter um transformador elevador aqui, ele vai levar a potência nas linhas de transmissão, né? Lembrando lá da segunda lei de Ohm lá, né, a resistência, quando o comprimento do circuito ele é elevado e dependendo da bitola e do cabo, né, essa resistência ela é variável. Consequentemente, como eu estou falando de circuito de tensão e corrente alternada, a impedância, né, do sistema ela vai ser variável. Então, existe uma queda de tensão, né, nas linhas de transmissão. Aí, quando eu chego no centro urbano, na transformação aqui, né, no transformador de potência, dentro das subestações, vai haver essa perda também, né? E o transformador, basicamente, ele faz o quê? Ele faz a elevação novamente
porque aqui vai havendo queda de tensão, o próprio termo já diz, né? Vai havendo uma diminuição de tensão aqui. Se a gente for olhar aqui, ó, a resistência, né? Que a gente falando de tensão em corrente alternada, né? A gente já pensa o quê? Em impedância, né? Então, a resistência ou a impedância aqui, ela, se a gente for olhar na fórmula aqui, elas são diretamente proporcionais, né? Quanto maior o tamanho do circuito aqui, né? Ou seja, comprimento, né? Eu falar o tamanho fica estranho, né? O comprimento do circuito aqui, maior vai ser a resistência elétrica. E o ideal é que esse circuito tenha uma baixa resistência elétrica para ele ser o quê? O condutor, o próprio nome já diz, ele conduz a eletricidade. Ele não é uma carga para ter um efeito Joule e consumir aquela carga. Essa carga ela não pode ser consumida na linha de transmissão, ela não pode ser consumida na linha de distribuição de energia, ela tem que ser consumida onde? No consumidor. Lembra lá em NR10? As fases do sistema elétrico de potência, né? Você tem a geração, transmissão, distribuição e o consumo, né? Ou seja, o motivo por você criar a energia e você transportar ela é o consumidor. O consumidor, né, é o grande motivo, porque senão não faz sentido, né? Você criar e fazer a transmissão nos barramentos aí, nos cabos, esses pacotes de energia aí. Então, com essa mistura aqui, né? Ah, eu falo de circuitos de tensão e corrente contínua, eu estou falando agora de circuitos de tensão e corrente alternada, relembrando lá, não tem a regra da mão direita lá, ó, lá em eletromagnetismo, você tem um potencial elétrico aqui e lembra quando eu falei lá em projetos de industriais, né, a certeza que a gente tem é que uma carga ela vai estar sendo usada 24 horas por dia, né, não só no residencial, né, mas principalmente no comercial, no industrial, as cargas estão sendo utilizadas aí, igual a gente viu aí nas aulas anteriores aí, né, o gráfico de demanda, né, existe o período lá de ponta em que a demanda aumenta, existe o fora de ponta em que ela diminui, mas sempre essa energia ela vai estar sendo o quê? Utilizada. As cargas elas sempre vão estar sendo solicitadas. Então, esse campo magnético aqui, ó, aí dependendo das distâncias, né? Igual por isso que eu deixei aqui já na agulha esses desenhos aqui, né? Para a gente pensar um pouco, né? Tentar pensar aqui um pouco fora da caixa aqui, ó. Aqui eu tenho as cadeias de isoladores, onde passa o circuito, né? Eu tenho essa disposição vertical triangular aqui. O cabo ele vai estar passando aqui para essa linha de transmissão aqui. Aqui o aterramento ele passa aqui em cima aqui, né? Basicamente hoje em dia o pessoal passa uma arquitetura OPGW, né? Um cabo que a parte externa dele é metálica, é o aterramento, a parte interna é onde as linhas a fibra ótica, né? Ela é passada. Aqui, né, eu teria, aí vamos supor que essa aqui é a disposição vertical, aqui eu teria a fase A, a fase B e a C aqui. Então, a gente, a regra da mão direita, ela garante que tem o quê? Dependendo do nível de tensão aqui, ó, a gente tem vários tipos de arquitetura de rede, ó, tem linha de 345, lembra que a gente viu lá os consumidores, né? Consumidor tipo A, né? Os de alta tensão aqui, ó. Tem ó, a linha de 440, 800 e por aí vai, né? Então, naturalmente aqui, ó, você vai ver um campo eletromagnético em volta desse condutor, né, em toda a extensão da linha, né? E o projeto, basicamente em si, é o quê? Utilizar uma quantidade de isoladores aqui que não extrapole, né? Por exemplo, se eu utilizar uma quantidade pequena aqui e esse braço, que é a parte mecânica, ela
ela extrapolar aqui o raio de risco, o que que vai acontecer? Por exemplo, vamos supor que o projetista estava com diarreia cerebral e aí ele meteu o louco e colocou um braço aqui muito pequeno. E aí o raio de risco, ó, ele ele está pegando o quê? Na ferragem da estrutura aqui, ó. Quando ele pega na ferragem de estrutura, né? A, as leis da física lá, né? Eu tenho tensão, né? Tensão e corrente que gera campo eletromagnético, mas o inverso ele é verdadeiro. Campo eletromagnético, ainda mais que é variável, né? Campo eletromagnético variável, ele gera tensão e se houver uma diferença de potencial, ele vai também gerar corrente elétrica. Então, por exemplo, extrapolou aqui ó, o campo eletromagnético no projeto. Ele está passando aqui pela estrutura, o que que vai acontecer? A estrutura, naturalmente, ela tem um potencial zero, porque a própria é utilizada, né? Você coloca aqui uma sapata aqui, coloca uma estaca para você poder fazer aqui uma descida natural, né? Na parte do o projeto de SPDA, né? Aí o que que vai acontecer? O potencial aqui, vamos supor que é uma linha, sei lá, de 138, né? Aí 138 eu tenho um campo eletromagnético aqui, dependendo aqui da a densidade de campo magnético que eu tenho pegando nessa estrutura, o que que vai acontecer? Vai haver uma diferença de potencial e vai haver uma formação de tensão, né? E corrente também de curto-circuito induzida na estrutura. E ela vai o quê? A queda de tensão, né? Ela vai do maior potencial para o menor potencial. Então, vai haver a formação de correntes, né? Tensão de curto-circuito na estrutura aqui. E por sua vez, aí vamos supor, ó, tenho duas linhas de transmissão aqui, ó. Se o campo magnético dessa extrapola. Aqui, ó, nós temos uma intersecção. O que está acontecendo aqui, ó? Aqui, no primeiro caso, eu tive uma autoindução aqui, ó, de tensão e, consequentemente, como a linha de transmissão ela está aterrada, né, houve uma autoindução aqui. E aqui eu tá tendo uma indução de uma linha de transmissão para outra aqui. Mas vamos supor que o projeto ele está errado aí, né? Essa torre aqui, os braços aqui, eles são muito pequenos. O nível de tensão, em vez de ser umas, sei lá, 69 kV, tá passando 800 aqui. O raio de risco ele aumenta muito aqui, ó. Vai haver uma indução entre uma torre e outro e provavelmente a formação de arco elétrico entre os dois cabos aqui. E esses efeitos aqui são o que eu acabei de citar, são os efeitos magnetizantes que aparecem no sistema. Esses efeitos de autoindução aí nos equipamentos, nos cabeamentos, para outros barramentos energizados e também estruturas energizadas, ele faz o quê? Ele induz tensão. O normal, quando não tem autoindução, ó, você vê a senoidal perfeita aqui, né? Agora, quando eu tenho, pensa o somatório em cada estrutura que eu tenho no sistema elétrico de potência ocorrendo isso daqui, ó, esse somatório ele vai gerar, lembra que eu falei ontem, acho que foi ontem mesmo, né? Dos famigerados spikes aqui, ó, as induções, isso acontece tanto no start, né, no transitório, também acontece se você não tomar medidas, né, não fazer o projeto de maneira adequada, não fazer a correção de fator de potência. Essa sujeira, esses spikes, eles ficam na onda, e geralmente lá no analisador de energia, a onda não aparece bonitinha assim, não, ela aparece um borrão assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Parece uma interferência, ó.
Eu acho que eu acertei mais ou menos assim. Aí você olha assim, isso aqui não é uma senoide, não. Aí é lógico, você tem que fazer um tratamento, né, desse sinal aqui, né? Aí técnicas aí de processamento digital de sinais aí para o pessoal verificar aqui o valor em si, né, da fundamental aqui, da primeira. E aí, por isso que eles criaram essa teoria aqui, ó. Vou aproveitar hoje que já está no exercício aqui, né? Aí, já que potência está na pena menor aqui, já que o equivalente elétrico é tensão vezes a corrente, já que eu estou falando de circuitos de tensão e corrente alternada, eu tenho também a variável que fator de potência, né? Ok. Só que os efeitos, né, esse efeito aqui que eu mostrei aqui, né, que eu ilustrei aqui, ele não realiza trabalho elétrico, ou seja, o trabalho é um trabalho, não é motor, né? O pessoal, quando é um trabalho positivo, né? O pessoal lá da física, lá, né, pura e aplicada, chama de trabalho motor. Aí, quando não é um trabalho motor, um trabalho resistente, né? Quais que são os defeitos aí? É aquecimento dos barramentos. Até eu deixei esse rol aqui aqui, ó, exemplo de equipamentos que geram indução, né? Motores. O motor, na verdade, ele é um indutor marombado, né? O transformador também, porque o que que ele faz? Ele diminui e aumenta a tensão, dependendo da quantidade de voltas, né? Que o pessoal lá da física pura e aplicada chama de espira, né? Cada volta lá do indutor é uma espira, né? E aí, dependendo da quantidade do número de espiras aqui, eu consigo fazer o quê? Fazer essa conversão de energia aqui. Aí, máquinas de solda, que na verdade é um transformador aí, né? Aí, lâmpada de descarga. Dentro da arquitetura aqui da lâmpada de descarga, eu tenho uma fonte de corrente, eu também tenho capacitores. Basicamente, a fonte de corrente, né? Porque a lâmpada de descarga, ela utiliza aí gases nobres aí, né? Então, em função disso, né, a unidade de medida da potência, ela é o watt, né? Então ia ficar estranho. Aí o que que eles criaram, né? E a teoria aqui da trigonometria, ela casou bem, né, para isso. Você tem a potência ativa, né, que é a potência em watts, né? Quando eu falo de potência aparente, que é o quê? A potência, aí tem a famigerada lá, a cerveja, né? Eu não sou muito fã desse exemplo, não, mas sempre o pessoal utiliza, né? Quando você compra um chopp, né? Se o atendente ele for bom com você, né? Ele vai abrir devagarzinho lá o chopp e aí você vai ter o mínimo de espuma possível, né? A analogia é o quê? Quando você compra o chopp, você compra o quê? O chopp e a espuma que vem junto. Se o cara for sacana lá, ele abre o chopp de uma vez, né? Vai ter mais espuma do que o quê? Cerveja, ou seja, você vai beber muito menos, porém você vai pagar o mesmo valor, né? Então, a correção de fator de potência, né, ela funciona nessa ideia, né? A espuma, né, seria essa energia magnetizante provinda das autoinduções que ocorrem, né, no sistema aí. Então, por isso que eles até mudaram a unidade de medida aqui, né? Como potência, né, a unidade de medida é o watt. As variáveis mestre aqui que eu tenho, por exemplo, que o fator de potência aqui, ele é adimensional, ou seja, ele não tem unidade de medida, né? Eu não posso nem considerar ele como uma variável. Então, os únicos que tem, que são variáveis aqui na fórmula, né? É o que? É a potência, que é a unidade é watt, a diferença de potencial, que é o volt, e a corrente elétrica, que é o ampere, né?
Então, para não ficar tudo watt, né? É watt de potência aparente, é watt de potência ativa ou watt de potência reativa, né? Por isso que quando for potência ativa que realmente faz trabalho, eu utilizo o watt. Quando é a potência aparente, né, que é a que realiza trabalho e mais a reativa, eu vou colocar a unidade de medida o volt-ampere. Volt-ampere junto é potência. O volt sozinho é tensão, né, diferença de potencial. O ampere sozinho é corrente elétrica. Os dois juntos, né? Tem até uma matéria lá da física, né? O pessoal que faz o curso de física aí chama análise dimensional, né? Aí na análise dimensional, isso daqui ele faz sentido. Infelizmente, essa disciplina ela não tem, né, nos cursos aí de segundo grau. Por isso que quando o aluno chega em um curso técnico ou chega em um curso de engenharia, ele fica meio perdido. Ah, mas potência, né, em watt, por que que aparece aqui e nas normas, né? Aí para piorar ainda a situação, nas normas aparece, né? Volt ampere, aí o aluno fica perdido. Então, assim, a ideia, né? A ideia é essa, né? Eles mudam a unidade de medida para uma equivalente aqui, né? Dimensionalmente, né? O watt, ele é igual o quê? As unidades de medidas, né? Elas têm que ser matematicamente o quê? Equivalentes aqui na equação às suas variáveis, né? As variáveis geratrizes, né? Que o pessoal lá da física chama. Ok. Aí a ideia, né? A ideia é o quê? Lembra lá da trigonometria? Eu tenho o arco trigonométrico, né? Eu tenho, melhor dizendo, tem um ciclo trigonométrico aqui, né? Então, dependendo aqui, ó, do giro que eu dou aqui no ciclo trigonométrico aqui, ó, o que que vai acontecendo aqui, ó? A potência aparente, ela vai o quê? Geralmente ela vai aumentando, né? Já que eles colocaram ela no lugar aqui da hipotenusa, né? Que a hipotenusa é o cateto, né? Traduzindo, é o lado é o lado do triângulo retângulo maior, né? E os outros, né? Aí referente ao ângulo aqui do fator de potência, né? Você tem o cateto oposto ao ângulo, que seria a potência reativa, né? E você tem o cateto ao lado, mais conhecido como cateto adjacente aqui desse ângulo aqui, ó. Então você, dependendo aí da correção de fator de potência que vai ocorrendo lá na indústria, né? Deixa, deixa eu colocar aqui, ó. É. Aí aqui, ó, aqui dá para a gente ver, ó. Quando eu tenho nos horários aqui, ó, em que eu tive correção fator efetivo aqui, ó, o gráfico, né, quando eu tive a correção do fator de potência aqui, ó, esse ângulo, ele foi diminuindo cada vez mais aqui, ó. Que o objetivo é o quê? É a potência aparente, né, a hipotenusa, ela chegar o quê? A ser igual o cateto adjacente aqui, que no caso é representado pela potência ativa, né? O ideal, quando é o fator de potência igual a 1, né? Lembra lá do ciclo trigonométrico lá, né? O seno lá ao quadrado, né? De θ lá de algum ângulo, mais o cosseno ao quadrado lá, né? A lei fundamental lá, trigonometria, né? É igual a 1. Beleza. Professor, e da onde que brotou essa fórmula aqui, ó? Por isso que eu já deixei já esse material aberto aqui, ó. A gente já fazendo um pulo aqui, ó. Quando eu falo aqui, ó, de correção de fator de potência, ó, a ideia é essa daqui, ó. A ideia é o quê? Eu mover aqui o fator de potência, né? Que matematicamente eu ou aumentar o ângulo ou eu diminuir, né? Eu fazer essa correção, né? Essa movimentação aqui. Então, quando eu aplico, eu peguei uns exemplos aqui, né, de capacitores utilizados no industrial, aí quando é utilizado
no sistema elétrico de potência, aí já é um capacitor diferente, ele parece com um transformador, né? É um capacitor, é chamado capacitor de potência. Tem até isso aqui, ó, eu utilizei só na época da faculdade, essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula é o que o pessoal utiliza aí nas empresas aí. Eu já, quando eu faço, quando eu dimensiono o banco de capacitores, né? A gente faz isso, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Tem até essa tabela aqui, ó, aí é lógico, né? Como o autor do livro, né, utilizou os equipamentos aqui da WEG, ó, tem, tem as capacitâncias, né, de cada módulo que você vai colocar aqui, aí dependendo lá, né, às vezes você tem que colocar em uma configuração mista, né, tem que colocar eles ou em série, colocar eles em paralelo. Aí aqui, ó, a compensação, ó, assim, como se diz, explicando de maneira bem, que tangente, o que que aí é igual um aluno perguntou, foi ontem, também um aluno perguntou na outra disciplina aqui que eu estou ministrando aqui, né? Por que que essa fórmula é assim? Eu já vou pegar esse desenho já pronto aqui, mais bonito aqui, ó. O objetivo é o quê? É eu diminuir o ângulo, né? Vocês entenderam essa questão aqui, ó, diminuir o ângulo para a potência aparente aqui, né? Ficar igual à potência ativa aqui e a reativa ela sumir, né? Esse ângulo sumir aqui. O que que é tangente? Tangente de um ângulo, no caso, o φ aqui, né? Tangente desse ângulo aqui, φ. Ah, professor, se não me falha a memória lá, a tia Isolina lá falava que é o cateto oposto, né? É o, é o lado oposto. Quem que é o lado oposto? É a potência reativa, né? Pelo cateto adjacente, né? Quem que é o cateto adjacente? É a potência ativa. Ah, então é cateto, matematicamente, né? O cateto oposto pelo cateto adjacente. E eletricamente falando aqui, né? Para fazer sentido, é a potência reativa dividido pela potência ativa aqui, né? Então, você fazendo as reduções aqui, ó, a fórmula geral é essa daqui, ó. Beleza. Agora a gente olhando aqui, ó, segue os passos, né? Identificar os valores de maior, né, e de menor fator de potência, né? Se a gente for olhar lá no ó, por isso, ó, esse arquivo aqui ele é fundamental para vocês aqui. Qual que é o valor aqui de maior fator de potência? No caso aqui, ó, esquece o corrigido aqui, ó. Que o objetivo não é fazer a correção. Às vezes o aluno ele erra ó, porque ele considera a parte que foi corrigida aqui, ó. Esquece o tempo aqui, ó, em que ele foi corrigido. Pensa só quando não há, ó, quando ele é indutivo, quando não há correção do fator de potência aqui, ó. Olha, 45, 33, 47, 81. Então, o maior, se eu desconsiderar a correção do fator de potência, é o 0,83, né? É minha letra, mesmo eu usando a mesa digitalizadora, tá difícil, né? Ah, como é que você achou isso? Olhando nos dados do analisador de energia. Então, o segundo arquivo, né, ele também é fundamental para você fazer o terceiro exercício. Qual que é o menor aqui? Se a gente for olhar aqui, ó, o zero. Esse aqui, né, aqui, ó, 45. Então, é o 0,33.
Beleza? E aí você continua, né? Identificar os valores de potência ativa, utilizar a teoria aqui, né? Os valores de potência reativa, né? Então, basicamente, essa aqui é a aparente, né? Esse daqui, o que geralmente chama de a reativa, né? E é bom que vocês vão escrevendo, que quanto mais vocês vão escrevendo aqui, né? E essa aqui é a ativa, né? Propriamente dita aqui, ó. Então, beleza? E ó, pessoal, como que eu vou achar, né, a potência ativa aqui, né, no exercício? Tem o triângulo, né? Não o triângulo das potências aqui, ó, se a gente for utilizar aqui, ó, aí vai dar a raiz quadrada, né, da potência ativa, né, mais a raiz quadrada da potência reativa aqui. E a gente também tem os fatores de potência, né, dos ângulos. Então, ó, a gente pode pegar o quê? Se a gente for identificar aqui, ó, só abrir mais aqui que fica. Aqui, ó, para o fator de potência, deixa eu olhar aqui, ó. E aqui tá falando, ó. Vocês não tinham lido aqui, ó. Sempre observar esses valores abaixo aqui, ó, porque, né, não faz sentido, porque senão o cálculo aqui da correção, né, ele não vai ser efetivo. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidão. 150. Isso. É isso mesmo. Para o fator de potência aqui, ó, de 0,33, né? Aí como que a gente vai olhar o que a gente vai achar lá no arco aqui, ó? Nossa, ficou horrível aqui esse ciclo trigonométrico aqui, ó. Então a gente teria que usar o arco cosseno aqui, ó. Deixa eu pegar da outra calculadora aqui que eu já deixei já na agulha aqui para vocês aqui, ó. Arcos. Provavelmente, né, igual a gente conversou ontem, vocês têm essa versão aqui, né? Essa versão aqui, a HP, né, é mais complicada aqui, ó. Você pegar o arco cosseno aqui, ó, de 33, você vai ter o ângulo de 70, né? Aproximadamente, né? Dá 70,73, né?
isso mesmo. E se a gente for... Vamos pegar aqui o arco. Primeiro aqui, ó. Então, achar o arco aqui, ó. Em radianos, né? A gente acha o valor aqui, ó. E 3 aqui. E se a gente pegar aqui o arco cosseno, a gente sempre tem que pegar o maior para o menor aqui, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente pode até aproveitar aqui o... Ó, geralmente quando eu clicar, pelo menos na minha aqui, eu clico na minha Cássio aqui, que aparece. Não, mas beleza. Vamos pegar aqui o arco cosseno. Praticamente, né? Deu 33,90. Agora, pessoal, o ideal, né? O ideal seria o quê? A gente achar, já tem aqui, né? Que é o de 0,23, né? Então, a ideia, né? Vou até pegar esse... Então, a ideia aqui, né, da fórmula é eu fazer o quê? A diminuição da potência reativa aumentando, né? É meio estranho falar isso, né? Aumentando a potência, porque a potência é sempre uma, né? É sempre um valor. Porém, um valor é dissipado nas linhas, né, de transmissão, nas linhas de distribuição, né, nos barramentos, né, nos cabos, e o outro valor é utilizado para fazer, né, para rodar as máquinas elétricas, né, acender as luminárias e por aí vai, né? Então, a ideia é eu fazer o quê? Essa tangente aqui, ó, ela diminui cada vez mais aqui, ó, até eu equalizar a potência ativa com a potência ativa de baixo aqui, né, com a potência aparente aqui, ó. Então, a gente lembrando lá no começo do gráfico, eu vou fazer só uma, né? Porque se a gente fazer, como se diz, pegar todas aqui, aí eu estaria resolvendo aqui, ó. A ideia aqui, fazer uma aqui, né? A gente lá pegar da fórmula, né? A potência aqui ativa relacionada a essa menor aqui, ó. Não esqueça, ó. A potência, aqui ó, da fórmula aqui, né? A potência ativa para esse fator de potência, né? Que aí a gente conseguiu traduzir os ângulos aqui, né? Olha, tá vendo? Ó, 150, o 33, né? É por isso que um aluno perguntou esses dias aí, eu estava ministrando essa matéria aí. Pessoal, isso tirou da onde? Tudo é tirado da tabela do analisador de energia, né? Aí vai ser multiplicado, né?
a tangente aqui do maior ângulo, né? É 70,73 graus menos a tangente do menor ângulo, né? E, e é o que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recomenda o que? O 0,92, né? Então eu tenho que equalizar esse banco de capacitor para esse, né, para esse fator de potência aqui. Então, o ideal, né, como se diz, o que que a agência, a ANEEL quer que a gente chegue a esse aqui, ó. Beleza, né? Então, se eu fizer, né, se eu fazer essa parcela aqui, né, eu vou conseguir achar o quê? A potência reativa para relacionada a essa correção aqui, ó. Eu vou fazer só essa, as outras eu não vou fazer aqui. Eu estou olhando aqui com cuidado aqui para não responder tudo, né? Porque o objetivo é vocês fazerem. Então aqui, ó, vamos pegar da calculadora que vocês conhecem aí, né? Essa aqui é a mesma coisa da Cássio lá, né? Deixa eu ligar ela novamente aqui, ó. Ó, 150, aí vezes. Lembrem de fechar aqui os valores aqui, ó. Porque se você não colocar entre parênteses, o que que vai acontecer? Ele vai multiplicar com a primeira tangente, né? E aí esse valor, o 150, né? A potência ativa aqui multiplicada com essa tangente, aí depois é que ele vai subtrair do valor da outra tangente aqui, que é o ideal, que a gente tem que seguir, né? Tangente 70,73 e menos tangente 23, ó, 0,07. Fechar aqui, porque senão vai dar erro matemático, né? Deixa eu ver se deu certo aqui. É, se você vir aqui, ó, mode, não, é fix, ó, para uma casa decimal, né? Aí de 0 a 9. Aí quando eu coloco 0, aí eu ponho nenhuma casa decimal, né? Aí ele já faz a aproximação, né, para o 365, né? Ah, não, eu não quero fixo, eu quero normal, né? Quero voltar o valor aqui, ó. Normal, né? A apresentação dos números lá, né? Você põe o 3 aqui, ó. Um ou dois. Aí geralmente você coloca um. Os manuais aí da calculadora fala isso, né? Aqui, ó, 365, aí deu isso aqui tudo, né? De essas casas decimais aqui, né? Aí lembrando que é o que? É quilo, volt, já que é reativo, né? Volt, ampere reativo. E daí a mesma coisa você faz o quê? Pro, pro maior fator de potência, né? O que foi colhido lá no. Aí sempre lembrar que esses aqui, ó, vocês não vão olhar porque esse aqui já foi corrigido, né? Você fez a correção do fator de potência, né? Aí por que está equalizando com 0,92? Que é o que a concessionária, não só a concessionária, né? Mas é o que a ANEEL recomenda aqui, né? Então, não esquece esses aqui, que isso aqui foi corrigido, né? Olha o menor valor, né? O que a gente já fez aqui. E o maior dentre eles, né? Sem a correção do fator de potência, né? Que é o 0,83 aqui. Cadê? É, é o 0,83 aqui, né?
Então, aí vai dar a mesma vibe, né? Qual que é a potência aqui do 0,83 aqui, né? Olha, 1950 quilowatts, né? Aí vezes, né, a tangente o quê? Qual o ângulo que foi observado aí, né? Aí você tem que achar esse ângulo aqui, ó. Para zero, o arco 0,83 é o quê? É o 33. Nossa, eu escrevo aqui o trem, aí depois acho que é 33 e deixa eu ver se ficou gravado aqui na calculadora. Mas pior que não está gravado. E eu acho que é 33,9. E professor, essa sua letra, ainda bem que você não é professor de português, né? Se eu não me engano, é isso aqui mesmo. Você larga de preguiça e faz de novo. Tá bom. Deixa eu zerar aqui. Aí travou a calculadora. Ah, agora foi. É, 33,9 mesmo, né? Porque eu tava. Vocês entenderam, né? Então vai aqui, né? Vai os 1900 e. Deixa eu ver o que era mesmo. Aqui, ó. 1950, né? Aí a tangente, né? Aí vezes, né? Daí dentro da parcela, né? Tangente, né? De 33,9 menos. Aí sempre vai ser a tangente com fator de potência, né? Tanto para o menor, né? Para o que você quer corrigir, né? Que é o valor piso, né? O valor menor, né? E o valor teto, né? O valor maior que deu na análise aí, né? Você sempre pega o valor de referência, que aí vai dar, né? Um valor aqui. Gente, eu acho que é isso. Acho que eu não posso mais, porque senão eu vou dar spoiler demais aqui, ó. Deixa eu ver o que que faltou aqui, o que eu poderia falar mais aqui. Nossa, eu fiz no lugar errado aqui o trem. Gente, esse cálculo era aqui, ó. Agora que esse cálculo era para ser aqui, ó. Foi mal. Nossa, o trem deformou aqui. Esse cálculo era para ser aqui, viu? Foi mal, ó. Sempre você olha aqui, ó, na tabela aqui, né? Qual que é a potência que realiza trabalho? Essa daqui, né? Mais. Aí qual que é a reativa relacionada ao menor aqui, ó, 430, né? E do mesmo jeito aqui, ó, o 0,83, né? Esse daqui, ó, é 1950, né? Ao quadrado, mais qualquer reativa aqui. Nossa, e esse tá triste, né? Aqui, ó. Ao tanto que dissipou aqui, ó, de potência. Pensa, se a gente fizer uma soma algébrica aí, né? Só por curiosidade aqui, ó. Você vê ao tanto de pacotes de energia, né, que foram desperdiçados aqui, né, no caso aqui, ó, a gente for olhar uma soma algébrica aí, só para a gente pôr em perspectiva aí, ó, né, o que realiza trabalho menos o que foi dissipado na rede, ó.
por que que um baixo fator de potência aí, ó, aqui, ó, olha, 600, né? 650 aí, ó. Beleza? Vou fazer só mais esse aqui, né? Que aí, senão, se a gente fizer tudo, né? Aí lascou. Aí vocês vêm aqui, ó. Sempre nessas calculadoras aqui, mas você pega o Shift Del aqui, ó. Que aí você consegue navegar aqui dentro. Eu sempre faço isso para eu não errar. Eu não errar. Como aqui já tem o botão na Cássio, né? E nessa que é basicamente o clone dela, né? Aqui, ó, 150, ó, raiz quadrada, né? Mais 430, né? Raiz quadrada. Aí, lembre de abrir e fechar aqui o parêntese aqui, ó. Deixa eu ver se dá realmente isso aqui com o gabarito que eu tenho. Ah, dá isso mesmo. Então, ó, dá aproximadamente, né? 455, né? Como eu estou falando de potência aparente, né? O quê? Kilovolt ampere. E aqui é a mesma história, né? Deixa eu ver se dá para eu aproveitar aqui a equação anterior aqui. Ah, dá. Shift, né? Shift Del, aí você consegue editar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, 9, né? Que aí vou acrescentar um 9 aqui, né? Porque fica 1950, né? Ao quadrado. E o 1300, ó, se eu apagar, ó, se eu deletar o 4 aqui, ó, pôr 1 e pôr mais um 0 aqui, ó. Aí, ó, deu 2000. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tenho que comparar aqui, gente, porque senão que é tanta coisa para fazer, ó, que eu acabei fazendo no lugar errado aqui, ó. Aí, ó, 2343, o quê? É potência aparente, né? Kilovolt ampere. Beleza, gente? Vocês vão pegar nessa vibe aí. Vou falar mais alguma coisa aqui. Essa aqui eu nem falei, né? Porque isso aqui é o método listado em si, ó. Na verdade, esse cálculo que vocês estão fazendo aqui, ó, é o método aqui, ó. Esse método que está listado aqui, ó. Igual tem esse daqui, ó. Corrigir o fator de potência, instalação elétrica, carga instalada é 150, né? Aí, basicamente, ó, esse método aqui é aplicado aqui, ó. Aí, no caso, né, da indústria aqui, né, a manha, né, que o pessoal fala aí, a manha é sempre você pegar, né, o menor não corrigido, né, o menor deles, né, o mais próximo de 0, e o maior deles, né, que é o mais próximo de 1. Aí sempre vai ser assim. Acho que é isso. É o menor. Aí vocês. É só olhar lá no analisador de energia aqui, ó. É só olhar que vocês vão achar o valor aqui, ó. Já identificou os valores, o maior ou o menor. E daqui dá para vocês, né? Olhando aqui, né? Por exemplo, esse aqui, o 0,33, por exemplo. Ó, se eu copiar aqui. É melhor eu desenhar aqui que fica melhor, né? 0,33 aqui, ó. Se eu copiar aqui, se eu olhar aqui, ó. Aí é o quê? 150 aqui, ó. Beleza? É. Ah, e a reativa aqui no caso? Aí eu tenho que olhar aqui, isso é para o menor valor, né? E a reativa aí no caso, né? É o quê? O volt ampere reativo, né? Então é o quê? 430. E aí o outro é a mesma história, que é a mesma vibe aqui, ó, 0,83.
E assim vocês vão, né, finalizando aqui. Acho que é melhor não eu parar por aqui, né? Que aí eu acho que agora vocês têm subsídio suficiente, tá ok? Então é isso, pessoal. Aqui as atividades, o que a gente podia, né? Podia falar sobre esse assunto aqui, as três, né? Da orientação aqui. Eu acho até que eu extrapolei, né? Que eu fiz conta demais aqui. Mas tá ok, gente. O, o ideal é vocês pegarem ele passo a passo ali, fazendo devagarzinho, entendendo aqui. Lá no livro de estudos, eu não me lembro qual capítulo que é, né? Aí tem esse passo a passo aqui, ó, explicando para vocês, né, essa teoria aqui, ó. Esse formulário de correção do fator de potência, ele é derivado dessa teoria aqui, né, que aí o sentido de você mudar aqui lá, ele explica, né, você mudar a tangente, né, os catetos opostos pelo cateto adjacente aqui, né, você fazer essa mudança aqui, aí ele explica, né, que sempre você quando você faz a aferição, você não, né? O analisador de energia faz a aferição, né? Ele pega o maior valor não corrigido, né? Que é o mais próximo de 1, e o menor valor não corrigido, mais próximo de 0. E assim você vai continuando tecendo os cálculos aí. Beleza? Então tá, pessoal. Acho que por hoje é só. Eu já vou deixar aqui renderizando aqui já para gerar o arquivo. E aí vocês não ficar muito tempo. Eu já deixei registrado aqui a questão do. Algumas turmas não estão sendo. Ainda está como não ativo, né? É por isso que alguns não estão conseguindo fazer o acesso. Ok? Então fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima aula aí da próxima UC. Falou. Já vou finalizar aqui Professor, a gravação. Ah, sim, pois não.